Shalom Aleichem, Shalom Lekulam, paz seja contigo, paz seja com todos vocês. A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador, Yeshua, o Messias, o único e verdadeiro Messias. Eu me chamo Moré Robson Batista e eu quero trazer uma reflexão essa semana sobre a Parashá Tzav, a Parashá Ordene. Lembra-nos uma coisa importante, que muitas vezes nós nos apressamos para fazer coisas que nós julgamos importantes. Nos apressamos para fazer coisas que nos traz prazer, satisfação e até diversão. Por exemplo, quando você recebe um convite para ir numa pizzaria, numa sorveteria, ir ao rio, ir uma chácara, ir à praia, você logo se apressa, se arruma, se programa e vai apressadamente aproveitar aqueles momentos de prazer e alegria. Isso é ótimo. Porém, a Parashá dessa semana também traz uma importância sobre nos apressarmos em fazer o bem, nos apressarmos em cumprir a vontade de Deus. E a Bíblia, no livro de Hebreus, vai trazer um gancho sobre isso, dizendo: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, nós temos também que nos apressar para fazer coisas boas, sem demora, sem procrastinar, sem retardar, pois o tempo é precioso. E o tempo que eu e você estamos perdendo, deixando de fazer aquilo que nós sabemos que é certo, pessoas estão perecendo. Veja o que Jesus disse no livro de João, no capítulo 15 do Evangelho de João, e no verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em que meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Jesus está dizendo que Ele nos escolheu, e nos escolheu para que a gente vá, cumpra o ID e dê fruto, e que o nosso fruto permaneça. Ele diz mais: quando vocês forem, derem fruto, e o fruto de vocês permanecer, vocês vão começar a pedir coisas em meu nome ao Pai, e Ele vai conceder. Por quê? Porque vocês vão ser considerados justos. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a alma de Deus, quer dizer, a vida de Deus, o eterno, não tem prazer em quem retrocede da fé. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, nos últimos versículos. O meu justo viverá da fé. O meu justo viverá de cumprir ordens, e essas ordens serão cumpridas pela fé que ele tem em mim, e ele vai dar fruto. Esse fruto, gente, é a obra. Então, Tiago diz o quê? Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Essa é a porção da semana, sabe? Eu quero trazer uma reflexão sobre o fruto salva a árvore. Vem, Levítico capítulo 6, versos 5 e 6. Acompanhe comigo. E o fogo que está sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. E acenderá sobre ele o sacerdote lenha todas as manhãs, e porás em ordem sobre ele a oferta de elevação, e fará queimar sobre ele os sebos dos sacrifícios de pazes. Verso 6. Fogo contínuo estará aceso sobre o altar, e não se apagará. Em algumas Bíblias, nós temos: e o fogo arderá no altar e não se apagará. Em outras: e o fogo estará aceso no altar e não se apagará. Muito importante o que nós vamos abordar com vocês aqui na Parashá Tzav. Aqui nós temos três coisas rápidas que eu quero trazer uma reflexão para você já dentro do texto do livro de Vaikra de Levítico, no capítulo 6, versos 5 e 6. A primeira coisa: existe um altar, existe um local onde esse fogo era aceso, onde essa oferta era colocada. Então existe aqui uma necessidade de saber onde, quando e como oferecer esse sacrifício. Outra coisa aqui que é visível: as coisas para Deus sempre têm que ser colocadas em ordem, ou feitas de acordo com uma diretriz que o próprio Deus determinou. Então a ideia de nós fazermos o ordinário é muito importante, porque o extraordinário cabe a Deus fazer em nossas vidas. Nós nos encarregamos do ordinário, de colocar as coisas como Deus tem determinado para nós em ordem. E o extraordinário, Deus faz. Outra coisa mais importante ainda que eu quero abordar: o sacerdote tinha que levar todas as manhãs o combustível para o fogo, que era a lenha. Era muito importante ele manter o fogo aceso. E a combustão para esse sacrifício em específico não era um azeite para gerar o fogo, mas sim a lenha. Então a lenha era tão importante quanto o
o próprio sacrifício, porque sem a lenha não teria o fogo para que esse sacrifício fosse aceito e até consumido. Ok? Eu não vou entrar aqui na questão do fogo que Deus enviava dos céus para consumir uma parte do sacrifício com o fogo produzido pelo sacerdote. Na paraxá dessa semana nós temos apenas 2 letras. Ela é composta por um tzad, que forma a palavra tzadik, e um vav, que lembra um gancho e também lembra o homem, porque o vav tem um valor numérico de 6, o valor da letra hebraica. Vav nos lembra o homem, porque o homem foi criado no 6º dia. O que eu quero dizer com isso? A própria paraxá carrega um nome que nos arremete à ideia de justiça e à ideia de fé. A ideia de um homem justo. Essa relação que eu estou colocando aqui na paraxá dessa semana, ela pode ser vista aí no livro de Hebreus. Nós temos Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova do que não se vê. Mas nós temos no finalzinho do livro de Hebreus, eu vou ler com vocês, algo sobre fé. Acompanhe comigo o texto de Hebreus capítulo 10, aqui no verso 37. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo, e Deus está falando do meu justo, né? O meu justo, o meu tzadik, que é justo, tzadik, que é formado com a palavra tzad. Justo, tzadik, formado com a letra tzad, que é essa letra, o tzad, né? Que é a letra que nós usamos para formar o nome Sav. Então observe a ligação espiritual entre essa letra, entre essas 2 palavras, justo e ordem. Veja, mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E aí no verso 39, maravilhosamente, o autor diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Então, gente, a paraxá dessa semana já vai trazendo para nós a ideia de que Deus tem ordens prescritas na Bíblia. Deus tem mandamentos que estão aí explícitos, estão escritos de forma explícita e não precisa de muito entendimento. Até um leigo consegue entender: não matarás, não roubarás, amar o próximo como a ti mesmo, apregoar o evangelho. Isso não precisa ser muito culto, não precisa ser doutor na lei para entender essas coisas. É necessário fé, coragem e determinação. E na paraxá dessa semana nós aprendemos isso. A palavra tzav significa ordem, ordene. Agora, essa ordem, ela é dada. E quem vai obedecer essa ordem? Aquele que é obediente a Deus e que tem fé. O justo. Porque o justo é justificado pela sua fé, através da sua atitude. Não vamos ficar presos à ideia de que fé é algo abstrato. É uma ideia, é um sentimento. É só eu acreditar e ponto final. Não. Fé é ação. Fé é coragem. É alguém que tem a postura de tomar atitudes cabíveis, funcionais e necessárias quando ele é convocado. Veja o que diz aqui ainda na paraxá. A paraxá vai dizer que ali havia ordens e prescrições para aquele altar ficar aceso. A ideia de um fogo contínuo, gente, é a ideia da paixão, é a ideia da determinação, da força de vontade. Muitas vezes nós somos dedicados demais à nossa profissão, dedicados demais à nossa empresa, dedicados demais a cuidar do nosso carro, cuidar do nosso animal, cuidar da nossa fazenda, da nossa propriedade. Temos uma dedicação extrema com coisas materiais e até coisas familiares. E muitas vezes nos falta essa paixão, esse amor e essa dedicação às coisas espirituais, que são tão importantes. Porque tudo que nós vemos foi criado daquilo que não se vê. Todas as brachot, as bênçãos que vêm para a nossa vida, primeiro elas são geradas no mundo espiritual e depois elas se materializam. Vejam os textos que eu vou ler com vocês falando sobre a ideia de dar fruto. Nós temos que dar frutos. E para dar fruto tem que ser justo. E justo é aquele que vive pela fé, atuando como um verdadeiro crente, um verdadeiro homem e uma mulher temente a Deus. Tudo está no poder dos céus, diz o dito judeu, menos o temor aos céus. Tudo está no controle de Deus, menos o seu temor, ou seja, o seu amor, a sua reverência, o seu culto. Isso você tem que decidir se você quer dar a Deus, se você quer prestar a Deus obediência ou não. Ele não obriga você a servi-lo. Eu acho isso perfeito. Mas vamos ler alguns textos juntos. Mateus capítulo 3, verso 10. O machado já está posto à raiz. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. O machado está posto à raiz das árvores. Entenda que árvore aqui
é homens, pessoas. Quer dizer, o evangelho foi pregado. João Batista está anunciando, o evangelho é chegado, o reino é chegado. Deus vai convocar os homens para começar a prestar contas. Então é hora de anunciar que o reino é chegado, porque o machado está colocado à raiz das árvores. E aí ele vai continuar, porque o próprio Jesus vai pregar aqui adiante. Essa árvore é o homem, é a mulher, somos nós que precisamos dar fruto. Veja os textos a seguir. Mateus 7,17. Vamos ler Mateus 7,17. Olha o que está escrito. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Pelo fruto conhecereis a árvore, disse Jesus. Somos árvores, como eu li aqui no versículo 16 do capítulo 15 de João, árvores que devem dar frutos. Somos chamados como discípulos de Jesus para dar frutos, porque o fruto salva a árvore. Não só o fruto vai me justificar diante de Deus pela fé, mas também o fruto pode salvar toda a minha casa, toda a minha família. O que está escrito em Atos 16:31, que muitas vezes você não leva tão a sério, leve a sério, porque é um texto respaldado na Torá, nos profetas, um texto respaldado na lei de Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo, o único Messias, e será salvo tu e toda a tua casa. Mas esse crer está implicando uma obediência. E esta obediência, consequentemente, implica numa transformação de vida. Se você crê e obedece, é transformado. E essa transformação impacta toda a sua casa, toda a sua família. E aí o versículo de Atos 16:31 cumpre-se na sua vida. Vamos ler mais textos. Veja o que diz em Mateus 12:33, ainda falando sobre fruto, árvore e lenha. Observe. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Pela atitude, pela maneira com que eu me relaciono com você, pela maneira com que eu me comporto diante das adversidades, eu sou conhecido. Gente, a maneira com que nós nos relacionamos um com o outro diz mais a respeito de nós mesmos. Eu não me conheço muitas vezes em mim mesmo, mas eu me conheço no outro. É no outro que eu começo a descobrir quem sou. É no outro que muitas vezes revela-se o meu egoísmo ou o meu altruísmo. Revela-se o meu otimismo ou o meu pessimismo. Então o que nós estamos aprendendo aqui, pessoal? O que nós estamos aprendendo aqui? Estamos aprendendo que na época da Torá, na Parashá Tzav, em Levítico 6, é claro e é explícito que o combustível para o fogo no altar era lenha. Essa lenha, ela era resultado de árvores que foram tombadas, cortadas. Como diz o primeiro texto que lemos aqui em Mateus 3:10. O machado está posto à raiz da árvore. Na Parashá que nós lemos, diz que tem que ter lenha no altar. Esse machado só está posto à raiz de árvores que não são frutíferas. Porque pela própria Torá nós entendemos que era proibido derrubar uma parreira, era proibido derrubar uma oliveira e fazer da lenha dessas árvores combustível para o altar. Por quê? Porque, de certa forma, essas árvores deram frutos e esses frutos foram ofertados no altar. O vinho e o azeite serviam como ofertas para o culto e para o serviço de Deus e até hoje servem. O que nós aprendemos? O que Jesus disse para nós em João 15:16. Eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneçam, porque se o fruto é bom, vai permanecer. Aí, assim que vocês obedecem o meu ide, assim que vocês se apressam, a cumprir a minha ordem de ir, vocês vão dar fruto. Aí o fruto de vocês vão permanecer. Aí vocês vão ser agora justificados pelo meu Pai como verdadeiros justos, verdadeiros crentes, verdadeiros tzadikim. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter credibilidade, vão orar e os céus vão responder. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Gente, as árvores que eram derrubadas para virar lenha para o altar eram árvores que não davam fruto. Era proibido e ainda é proibido, até no nosso país, derrubar uma árvore frutífera. Isso tem que ter uma liberação de lei e uma boa justificativa para você derrubar uma árvore frutífera. Então, a árvore frutífera recebe pedradas. A árvore frutífera serve para ninho de pássaros, para as pessoas se abrigarem em sua sombra e para outras coisas mais. Mas a árvore frutífera não é derrubada. O machado está posto à raiz, disse João Batista.
mas está posto a raiz de árvores que estão ameaçadas, que não estão dando fruto. Então, vamos dar fruto, porque o fruto salva a árvore. Isso é um dito muito interessante. E nessa semana, reflita sobre isso. O fruto salva a árvore. Vamos frutificar, vamos dar boas obras, bons frutos, para que o Messias Yeshua e o Pai nos aprove. Baruch Hashem, o Eterno te abençoe e te guarde. Não esqueça de dar o seu like e inscrever no nosso canal. Todas as semanas nós temos aqui novas porções e reflexões sobre a porção semanal da Torá.